pessoal, na nossa última aula, nós encerramos, então, o nosso conteúdo de solidariedade, né? Depois de muito tempo aí, nós conseguimos encerrar nosso conteúdo de solidariedade. Agora nós vamos começar a estudar, pessoal, as outras modalidades de obrigações que nós vimos lá naquela tabelinha, né? Que eu passei para vocês de classificação das obrigações. Então, veja, pessoal, e que lá a gente estudou uma sequência até agora das obrigações mais importantes que nós tínhamos naquela tabelinha lá, tá? Agora, pessoal, nós vamos estudar outras modalidades que não tem ali uma previsão específica do código, a maioria delas, né? Mas não deixam de ser importantes também, tá? Vamos começar, pessoal, primeiro pelas obrigações líquidas e ilíquidas, tá? Quando a gente fala de obrigação líquida e ilíquida, pessoal, nós estamos nos referindo à liquidez, ou seja, a quantidade da obrigação, tá? A quantidade da nossa prestação. Veja, pessoal, que até agora nós estávamos nos referindo a que toda a prestação ela tem que ter gênero, qualidade e quantidade. E nós vimos na obrigação de dar coisa incerta, pessoal, que a obrigação de dar coisa incerta, nós temos o gênero, nós temos a quantidade, mas nós não temos a qualidade, tá? Nas obrigações líquidas e ilíquidas, nós vamos analisar a quantidade. Ou seja, pessoal, a nossa obrigação, ela tem gênero, ela tem qualidade, e agora nós vamos analisar se ela tem ou não tem quantidade, tá? Não confundam, pessoal, a obrigação líquida e ilíquida com a obrigação de dar coisa certa e incerta, principalmente, porque na obrigação de dar coisa incerta falta qualidade, tá, pessoal? Então, não confundam liquidez com qualidade da obrigação, tá? Qualidade, obrigação de dar coisa incerta. Quantidade, obrigação líquida ou ilíquida, certo, pessoal? Ok? Alguma dúvida até aqui? Se não, nós vamos então para o conceito de obrigação líquida. O que é uma obrigação líquida, pessoal? Obrigação líquida é aquela que tem a sua quantidade definida, tá? Então, uma obrigação líquida é aquela que vai ter quantidade definida na obrigação, tá? Assim, pessoal, o que nós temos? Que a obrigação líquida ela é certa em relação à existência e determinada em relação à quantidade do objeto. Vou até corrigir aqui, para melhorar a redação. Determinada quanto à quantidade do objeto. Então, pessoal, eu sei o que eu estou devendo e sei quanto eu estou devendo. Ok, pessoal? Beleza? Já vou dar o exemplo para vocês. Em sentido oposto, pessoal, as obrigações ilíquidas. Vou colocar em minúsculo aqui para ficar mais fácil. As obrigações ilíquidas, pessoal, não têm a quantidade do objeto definida na prestação. Ou seja, a prestação está definida no gênero e na qualidade, pessoal, mas a gente não tem a quantidade da prestação. Então, eu vou ter o gênero, vou ter a qualidade, mas não tenho a quantidade, tá, pessoal? A obrigação líquida, eu tenho a quantidade. A obrigação ilíquida, eu não tenho a quantidade. Certo, pessoal? Ok? Então, quando nós falamos de obrigação líquida, pessoal, aliás, ilíquida, nós vamos depender de um procedimento que vai definir a quantidade da nossa prestação. Um procedimento que vai trazer para a nossa prestação, né, a sua quantidade, que a gente chama de prévia apuração quantificatória, tá? Toda obrigação ilíquida precisa desse procedimento aqui, que a gente já vai falar para vocês um pouquinho, tá? Ah, professor, mas como assim, né? Como é que fica essa questão da obrigação líquida e obrigação ilíquida, pessoal? Aqui, na verdade, pessoal, o que a gente tem que considerar? Vejam que todos os exemplos que eu passei para vocês,
as nossas obrigações, em todos os exemplos que eu passei, eram obrigações líquidas. Por quê, pessoal? Todas elas tinham quantidade definida. E, na verdade, essa é a regra. Toda obrigação, a maioria das obrigações, vamos considerar aí 99% das obrigações, elas são líquidas. A obrigação ilíquida, ela é extremamente exceção. E, na verdade, pessoal, existe poucos exemplos de obrigações líquidas autorizadas pela lei. Tá, pessoal? Então, a gente pode dizer que a obrigação líquida é regra e a obrigação ilíquida, ela é exceção. Tá? Então, obrigação líquida, regra. Obrigação ilíquida, exceção. Exemplo disso aqui, pessoal. Uma coisa que acontece, pode acontecer muito na prática. Sentença condenatória de indenização, pessoal. O que pode acontecer numa sentença condenatória de indenização? Então, vamos lá, pessoal. Vocês vão estudar lá na responsabilidade civil que quando você tem um processo de indenização, nesse processo, pessoal, o autor da ação precisa provar 5 coisas. Primeiro, que o réu foi o agente da conduta lesiva. Então, primeiro, o réu foi quem provocou o dano. Segundo, a conduta lesiva desse réu. Terceiro, a culpa do réu. Quarto, qual foi o dano experimentado do autor, né? Qual foi o prejuízo do autor. E quinto, pessoal, ele precisa provar o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do réu, tá? Certo, pessoal? Então, ele precisa provar esses 5 pontos no processo. O que pode acontecer às vezes, pessoal? Pode acontecer o seguinte: o autor prova o agente, ele prova a conduta, ele prova a culpa, ele prova que existe um dano, ele prova o nexo de causalidade entre esse dano e a conduta, mas ele não consegue provar de imediato, pessoal, qual foi o dano, quanto que foi esse dano, certo? Ele não consegue quantificar ali qual que foi o dano, porque essa quantificação, pessoal, precisa de uma apuração mais aguçada, uma apuração mais detida. E aí fica aquela situação, pessoal. O juiz precisa ficar esperando o processo precisa ficar esperando que o autor, dentro de uma perícia, por exemplo, prove quanto que foi o dano? Não, não precisa, pessoal. Basta ele provar que existe o dano. E aí, então, pessoal, nessa situação, onde o autor não consegue provar de imediato qual foi o dano, né, o juiz, então, pode dar a sentença condenando o réu a pagar a indenização e jogando, pessoal, a liquidação para um procedimento futuro, que a gente chama de um procedimento quantificatório, que a gente chama de procedimento de liquidação de sentença, pessoal. Então, o juiz não precisa ficar esperando o autor provar quanto que foi o dano dele, tá? Basta ele provar que existiu o dano. E aí, então, o juiz condena o réu a indenizar e joga a fixação desse dano, pessoal, o valor do dano, para um procedimento chamado procedimento de liquidação de sentença, tá? Então, como é que vai ficar isso, pessoal? O juiz condena na indenização e ele vai escrever mais ou menos isso na sentença dele, ó. O juiz vai lá e condena. Então, vai lá, julgo procedente o pedido do autor, condenando o réu no pagamento de indenização, cujo valor será apurado em liquidação. Então, veja, pessoal, que nessa situação aqui, ó, o nosso processo, a nossa condenação, a nossa obrigação de indenizar, ela está fixada aí numa obrigação ilíquida. Tá? Uma obrigação ilíquida. Por quê, pessoal? Ele condenou na indenização, então eu tenho que indenizar. Tá? Esse é o gênero da prestação, obrigação de dar, que eu vou indenizar. A qualidade da nossa prestação, pessoal, é dinheiro, né? Porque a indenização sempre é paga em dinheiro, tá? Então, é uma obrigação pecuniária, mas quanto que é a indenização? Não sei, né? Quem vai apurar o quanto dessa indenização é um procedimento de liquidação de sentença. Certo, pessoal? Entenderam? Ficou claro, gente? Alguma dúvida? Só para vocês anotarem aí, gente,
Esse procedimento de liquidação está previsto lá no Código de Processo Civil, nesses artigos aqui, tá? Entre o artigo 509 e 512 do Código, tá? Certo, pessoal? Alguma dúvida? Vamos, gente, manifesta aí por mensagem para mim, para eu ter o feedback de vocês, tá? Vamos lá. Beleza, pessoal. Nossa próxima, como ninguém se manifestou, não é que é o silêncio, a gente vai presumir que todo mundo entendeu, né? Beleza, então. Então é isso. Não, procedimento de liquidação, né? Obrigação líquida é aquela que tem quantidade, obrigação ilíquida é aquela que não tem quantidade definida na prestação, e aí vai depender, então, de um procedimento de liquidação. Lembrando que obrigações líquidas é regra, obrigações ilíquidas são exceção, ok? Beleza, pessoal. Outra modalidade bastante importante que nós temos que ver, pessoal, são as obrigações de meio, resultado e de garantia, tá? Então, vamos primeiro para as obrigações de meio. O que é uma obrigação de meio, pessoal? Obrigação de meio, gente, é aquela onde nós vamos ter aí a obrigação onde o devedor, ele se obriga a empregar, a entregar, a executar todos os meios necessários para cumprir a prestação que ele se obrigou. Mas, pessoal, ele não garante o resultado, tá? Ele não vai garantir que o resultado vai ser positivo para o credor, ok? Então, obrigação de meio, pessoal, por isso que é o nome dela, obrigação de meio. Então, o devedor garante os meios, mas ele não garante resultado, tá, pessoal? Então, ele vai se utilizar de todas as técnicas, de todos os meios necessários para obter um resultado positivo. Só que esse resultado positivo pode ou não acontecer, ok, pessoal? Então, vejam, na obrigação de meio, o devedor garante os meios necessários, tá? Devedor garante os meios necessários. Certo, pessoal? Exemplo disso. Exemplo clássico disso, pessoal. Atividades médicas eletivas e de urgência em geral. Tá? Então, quando você procura um médico, pessoal, porque você está doente ou porque você precisa fazer uma cirurgia, né? Por exemplo, eu tive que operar o ombro no ano passado. Quando você procura um médico, pessoal, para essas situações, né, você não procura ele não vai, na verdade, te garantir no tratamento que você vai ser curado, né? Ele garante para você que ele vai aplicar todos os meios necessários para obter o resultado cura. Só que, às vezes, pode não acontecer esse resultado, né? Então, por exemplo, quando eu fui fazer a cirurgia no meu ombro, pessoal, o que o médico falou? A gente vai operar, certo? Mas pode acontecer do seu ombro não voltar mais 100%. Então, veja, pessoal, ele garante o meio, ele vai fazer a cirurgia que eu precisava fazer para raspar o osso do ombro, que estava lá ocasionando uma lesão no meu tendão. Só que ele não garantiu para mim, pessoal, que o meu ombro ia voltar 100%, tá? Vejam, pessoal, nessa situação, ele garantiu o meio, mas ele não garantiu o resultado, tá? Se eu procuro o médico porque eu estou contaminado lá com a gripezinha do coronavírus, né? A gripezinha do coronavírus. Veja, pessoal, eu vou procurar o médico, eu vou procurar o hospital, o serviço hospitalar, o médico, ele não vai me garantir a cura, pessoal, ele vai me garantir os meios para tratamento, né, dentro daquilo que é possível ser fornecido, pessoal. Mas ele não vai me garantir cura. Então, pessoal, a obrigação do médico, em geral, é uma obrigação de meio, certo? Ah, outro exemplo. Atividade dos advogados, pessoal. A atividade dos advogados, em geral, é também uma obrigação de meio, tá? As atividades dos advogados, em geral, também é uma obrigação de meio. Por quê, pessoal? Porque o advogado não pode garantir que ele vai ganhar a ação, né? Ele não pode garantir para o cliente dele que o cliente vai ganhar, seja pelo autor, seja pelo réu. E, na verdade, ele se obriga a se utilizar de todas as técnicas jurídicas e judiciárias possíveis para ganhar o processo, para o cliente dele ter um resultado positivo, tá? Desde que esses meios sejam legais, tá?
Mas ele não pode garantir, pessoal, que o cliente vai ganhar a ação, tá? Isso não tem como ele garantir, beleza? Então, ele vai se utilizar de todas as técnicas possíveis, mas não vai garantir o resultado positivo para o cliente dele, certo, pessoal? Ok? Essa é a obrigação de meio, tá? Em sentido oposto a isso, pessoal, nós vamos ter a obrigação de resultado. O que vai ser a obrigação de resultado, pessoal? A obrigação de resultado é aquela onde o devedor vai garantir o resultado, pessoal. Não interessa o meio pelo qual ele está praticando a obrigação, cumprindo a obrigação. O que interessa é o resultado que vai ser obtido. Ou seja, pessoal, o nosso devedor, aqui, ele garante, o devedor garante o resultado da obrigação. Tá? E mais ou menos na aplicação, pessoal, da fala de Maquiavel, né? Os fins justificam os meios, né? Então, pessoal, não interessa o meio pelo qual o devedor vai praticar a obrigação, vai cumprir a obrigação. O que interessa é que ele alcance um resultado positivo para o credor. Ok, pessoal? Beleza? Então, veja que é o oposto da obrigação de meio. Na obrigação de meio, o devedor garante os meios. Na obrigação de resultado, o devedor garante o resultado, tá? Nós podemos dizer aqui, pessoal, citar aqui 2 exemplos. Primeiro, pessoal, o exemplo de produzir aí um ensaio fotográfico, né? Veja, pessoal, você contrata lá um fotógrafo, qual que é o objetivo dessa contratação? Pessoal, é você produzir um ensaio fotográfico, tá? Então, você precisa desse resultado final. Você tem que ter um ensaio fotográfico. Né? Não interessa como o nosso fotógrafo vai produzir esse resultado, mas o que interessa é que você tenha lá no final um ensaio fotográfico, tá? Obrigação de serviço de buffet, pessoal, buffet, né? Como eu falo para minha mãe. Serviço de buffet, pessoal. Quando você contrata um buffet para um casamento, para uma festa de aniversário, para uma formatura, pessoal, você quer o resultado. O buffet tem que estar lá servindo o jantar, tá? Qualquer coisa diferente disso, pessoal, a obrigação está descumprida. O que interessa é o resultado final, o jantar servido na forma como foi contratada, tá? Então, é um serviço também, é uma obrigação de resultado. Certo, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Beleza, pessoal. Não havendo dúvidas, então, vamos continuar aqui. E aí nós temos um problema aqui, pessoal. Na verdade, nós temos 2 problemas principais quando nós falamos de obrigação de meio e obrigação de resultado, pessoal. Qual é o problema? Primeiro problema, cirurgias plásticas, tá? As cirurgias plásticas, pessoal, é um tema bastante controvertido. O que a doutrina, na sua maioria, tem entendido? Na verdade, pessoal, até a gente escreveu sobre esse assunto uma parte de um livro, além dentre outras partes, um livro que a gente iria lançar esse mês, que era o livro sobre responsabilidade civil, né? O tema central do livro, responsabilidade civil, um livro com mais ou menos aí umas 1000 páginas, e dentre essas 1000 páginas tem um capítulo, e outros também que a gente escreveu, mas num desses capítulos, pessoal, era exatamente sobre responsabilidade civil dos médicos em geral, e a gente trata especificamente desse tema aqui, pessoal. E nesse assunto aqui, existem 2 tipos de cirurgia, pessoal. A primeira delas é a cirurgia reparadora, cirurgia plástica reparadora. Nessa situação aqui, pessoal, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que a obrigação do médico é de meio. O que é uma cirurgia plástica reparadora, pessoal? É para corrigir um defeito, um problema que o nosso paciente teve, né? Por exemplo, ele foi vítima de uma queimadura grave e tal, assim, né? Então, nessa situação, pessoal, a gente vai ter aí uma cirurgia plástica para corrigir a cicatriz da queimadura, pessoal, é uma cirurgia plástica reparadora, tá? Nessa situação, a obrigação do médico é de meio, tá, pessoal? Ok? Já de outro lado, pessoal, nós temos a cirurgia plástica embelezadora, tá? O que é a cirurgia plástica embelezadora? Pessoal, é aquela que você faz para ficar menos feio, né? Então, por exemplo, no meu caso aqui, né, que eu sou feio por natureza, né? Mas, por exemplo, meu nariz, se você observar o meu nariz, pessoal, você vai ver
que eu tenho um calo ósseo bem aqui em cima, aqui, ó. Se você perceber, pessoal, meu nariz, ele na verdade está apontando para o norte. Por causa desse calo ósseo, dá a impressão que ele está apontando para o norte, né? O cirurgião plástico falou que na verdade meu nariz não é torto. Basta raspar esse calo aqui que ele vai ficar perfeitinho, né? Mas veja, pessoal, que a gente teria, né, eu queria fazer uma cirurgia dessa para ficar menos feio, né? Então você vai lá tirar aquela barriguinha, aquela pochetinha que não sai de jeito nenhum, né? Então você vai lá fazer um tratamento, né, uma lipoaspiração para tirar aquela pochetinha, para tirar aquelas cartucheiras que tem atrás, né? Ou então, pessoal, você faz lá, né, para corrigir a orelha de abano, né, aqui, né, deixar, né, sabe, a orelha, parecendo uma orelha parabólica aqui, né, quando eu era criança, os meus amigos não, né, os colegas de escola me chamavam de macaco por causa dessas orelhas aqui, na verdade eu só tinha a orelha, não tinha a cabeça, né, era só a orelha quando eu era criança. Mas veja, pessoal, que a gente faz esse tipo de cirurgia para ficar menos feio, né? Então a mulher vai lá procurar o cirurgião plástico para dar aquela turbinada, né, nos seios, né, deixar aquelas duas maçãzinhas, aquelas duas peras perfeitas, tal, né? Ou então dar aquela turbinada no popozão, né, ficar com o popozão turbinadão lá, tal, né? Veja, pessoal, mas você procura o cirurgião plástico nessa situação para você melhorar alguma coisa que você não gosta no seu corpo, né? Então você busca um resultado, né? E é por isso que a doutrina, pessoal, é, acaba tratando a obrigação, a cirurgia plástica embelezadora, como uma obrigação de resultado. Por quê? Porque o paciente busca o resultado. E isso é bastante controvertido, pessoal. Por que que os médicos falam? Os médicos, logicamente, eles vão defender que não é de resultado. E por que que eles vão falar isso, pessoal? Porque eles não podem garantir a reação do corpo da pessoa, tá? A gente concorda com isso, pessoal. A gente até concorda que o médico ele não pode garantir a reação do corpo da pessoa. Sim, realmente. Só que isso, pessoal, em relação a alguns aspectos, como, por exemplo, a cicatrização de um corte. A gente pode até entender que nessa situação, a responsabilidade em relação à cicatrização, né, por exemplo, formação de um queloide na cicatriz que, né, que faz no buraquinho lá que faz para colocar a prótese de silicone, a gente pode até entender que o corpo da pessoa pode reagir e formar um queloide, né? Beleza, até aí tudo bem. A gente pode entender que nessa situação a obrigação do médico é de meio. Mas, pessoal, o resultado final da cirurgia deve ser de resultado, né? O médico tem que garantir que não que vai ficar como o cliente esperava, mas ele tem que garantir uma melhora no resultado final da cirurgia. Senão, pessoal, o negócio ficaria muito simples, né? Muito fácil. Né? Por exemplo, ele vai lá, faz a cirurgia, né? E aí, pessoal, o que que acontece? O seio da mulher fica um seio que a gente chama de seio vesgo, né? Cada um apontando para um lado, né? Ou um para cima e um para baixo. Veja, pessoal, isso aí não tem como a gente falar que essa obrigação aí ela é de meio. Na verdade, ela é resultado. Não tem como a gente falar que o médico simplesmente observou todos os meios necessários e que o seio da pessoa ficou torto, ou ficou apontando cada um para um lado, né? Ou que ele foi lá, fez a cirurgia para dar aquela esticada aqui nos pés de galinha, aqui na testa tal, né? E aí os pés de galinha continuam lá, né? Então não adianta, pessoal. É difícil você defender que a obrigação do médico nessa situação aí é uma obrigação de meio, né? Então, na verdade, pessoal, tem se prevalecido que o entendimento aqui é de obrigação de meio na cirurgia plástica embelezadora, salvante aí, pessoal, algumas situações bem específicas do caso concreto, que é a própria cicatrização, reação alérgica à prótese ou ao procedimento estético feito, tá, pessoal? Outro procedimento, pessoal, que também é considerado aí como cirurgia plástica embelezadora, embora não entre no conceito de cirurgia plástica, efetivamente, pessoal, são alguns tratamentos dermatológicos, tá? Os médicos dermatológicos e esteticistas em geral, pessoal, também não podem, tem que garantir resultado na maioria dos procedimentos que eles estão fazendo, né? A aplicação de Botox também, pessoal, é obrigação de resultado na maioria das situações, tá? E outra parte polêmica que nós temos aí, pessoal, é a cirurgia em relação aos dentistas, né? As obrigações em relação aos dentistas. Em geral, pessoal, a obrigação do dentista também é uma obrigação de resultado, tá? Salvante aí algumas situações bem específicas, como, por exemplo, o canal, né? O canal dentário.
O canal não, pessoal. A situação em relação ao canal, a gente pode dizer, sim, que é uma obrigação de meio, porque o canal é uma situação bem complicada. Quem já fez um canal sabe aí que pode dar errado, efetivamente, né? Porque é uma coisa mais profunda, mais penetrante no dente. Mas lógico, pessoal, que, por exemplo, você vai no dentista para tirar uma cárie simples, né? E você volta do dentista com a cárie e, na verdade, está errado o negócio. Você vai para lá para tirar a cárie. Então, nessa situação, a obrigação é de resultado, né? Você vai para o dentista para fazer uma limpeza no dente, né? Um procedimento de limpeza. E aí você volta com o dente sujo. Não tem, isso não é obrigação de meio. Isso é obrigação de resultado. Né? Outra situação, pessoal, o dentista ortodôntico, né? Você vai lá para colocar um aparelho ortodôntico. Você fica lá 2, 3, 4, no meu caso, fiquei 8 anos com um aparelho ortodôntico. Pensa, se o resultado final, meu dente continua torto. O que adiantou todo esse tratamento? Então, pessoal, também é uma obrigação de resultado, até porque o dente envolve a estética, né? Então, a maioria das obrigações dos dentistas são obrigações de resultado. Certo, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Me perguntaram, pessoal, na outra sala, em relação à cirurgia de olhos. As cirurgias de olhos, pessoal, em geral, são cirurgias que envolvem obrigação de meio, tá? O médico oculista, pessoal, ele não garante o resultado de que você vai ficar sem usar óculos, tá? Ele garante que ele vai se utilizar das técnicas, mas pode acontecer do seu olho continuar ainda necessitando de óculos para ter a visão perfeita, ok? Beleza? Então vamos lá, gente. Continuando então a nossa aula, vamos agora para o conceito de obrigação de garantia, tá, pessoal? A obrigação de garantia, na verdade, ela não tem muito a ver com obrigação de meio e resultado, tá? O conceito dela envolve uma outra linha de raciocínio, tá? Mas é uma obrigação bastante interessante também, pessoal, e importante. O que é obrigação de garantia, pessoal? Como o próprio nome já está dizendo. A obrigação de garantia, pessoal, é aquela onde nós tem como objeto a garantia de um risco, ou seja, pessoal, o devedor garante, assume um risco do credor, tá? Um risco que era para ser do credor, e aí então o devedor dessa obrigação, ele garante esse risco do credor, tá? Como assim, professor? Simples. Existe aí um exemplo bem clássico, pessoal, que inclusive estou celebrando hoje, que amanhã está vencendo o meu seguro aqui da minha casa, e amanhã, então, pessoal, eu vou celebrar esse contrato aqui, ó, contrato de seguro, tá? Qual que é o objetivo desse contrato, pessoal? Garantir um risco meu, um risco relacionado à minha casa ou ao meu carro, por exemplo, né? É um contrato, pessoal, que quem tem carro, principalmente, deveria ser obrigatório todo mundo ter, tá? Para quê, pessoal? Para você se proteger, principalmente se você tem um carro financiado, né? Então, veja, pessoal, que esse contrato de seguro tem por finalidade proteger o credor contra um risco de um acidente, de um atropelamento, de um furto, da necessidade de um guincho. Não sei se você sabia também, mas praticamente todos os seguros têm assistência elétrica de urgência. Então, se, por exemplo, você está lá no meio da rua, deu uma pane na sua bateria, você não está conseguindo dar partida no carro, aí você fica desesperado atrás de uma chupeta. Não sei se atrás de uma chupeta, é estranho isso aí, mas fica desesperado para alguém, né, fazer esse procedimento, né, de chupeta para, né, dar a carga na bateria rápida para poder que você conseguir dar partida, né? Mas veja, pessoal, que na verdade, não sei se você sabia, mas você pode acionar o seguro para o seguro fazer isso daí. Porque a maioria dos seguros, pessoal, tem proteção elétrica do veículo de urgência. Então, você pode pedir, acionar o seguro para o seguro mandar ali alguém para fazer essa assistência de urgência para você, né? Seja para dar a chupeta ali no carro ou para levar esse carro para uma autoelétrica, né? Então, veja, pessoal, é uma proteção de um risco, né? Outro contrato, pessoal, que é bastante comum também e que envolve proteção de risco, pessoal, é o contrato de fiança. O contrato de fiança também, pessoal, é um contrato aí que envolve a proteção de um risco, né? Qual que é o risco? Pessoal, o risco do locador não receber o aluguel do locatário. Então, veja que o fiador assume esse risco de o locatário não pagar o locador, certo, pessoal? Também é um exemplo de obrigação de garantia, certo? Alguma dúvida? Não? Beleza, pessoal? Podemos continuar?
Bom, continuando então, pessoal, o próximo tema nosso é obrigação de execução instantânea e obrigação periódica, pessoal. Obrigação de execução instantânea e periódica. Aqui, pessoal, é bem simples o conceito, não tem muita complexidade, tá? Aqui, pessoal, o que vai ser a obrigação instantânea, gente? Obrigação instantânea é aquela, pessoal, que vai se cumprir com um único ato, tá? A obrigação se cumpre, a obrigação se satisfaz executando, quando o devedor executa um único ato. Não se prolonga, esse cumprimento da obrigação não vai se prolongar no tempo. Ele vai se cumprir com um único ato do devedor perante o credor. Então, por exemplo, pessoal, um contrato de compra e venda à vista. Por exemplo, você vai lá no supermercado comprar álcool em gel, né, que é um produto que está em falta, mas aí você vai lá no supermercado comprar, pessoal. Vejam, você compra o álcool em gel, né? Quando você compra o álcool em gel, pessoal, pacote de arroz ou qualquer outra coisa no supermercado, o supermercado te entrega num único ato aquele produto, aquele álcool em gel. Cumpriu a obrigação de entregar o álcool em gel. Um único ato, um só. E, ao mesmo tempo, pessoal, temos a obrigação de pagar esse álcool em gel, né? Então, você cumpre essa obrigação também num único ato, de uma só vez. Né? Pagou, cumpriu a obrigação. Não vai se prolongar, pessoal, não vai se postergar no tempo, tá? Ela vai se cumprir exatamente com um único ato. Certo, pessoal? Entenderam a situação? Ok? Existem, pessoal, basicamente, duas espécies de execução instantânea. Duas espécies de execução instantânea, ou seja, duas situações onde a obrigação vai se cumprir com um único ato. Essa execução instantânea, pessoal, pode ser imediata e pode ser diferida. Execução imediata e execução diferida, né? O que vai ser a execução imediata, pessoal? A execução imediata é aquela onde a nossa obrigação vai se cumprir imediatamente com a... Opa, pulei no lugar errado. Vai se cumprir imediatamente, pessoal, com um único ato, no momento da celebração da obrigação, pessoal. Então, o nosso devedor celebrou a obrigação, imediatamente ele já cumpre a obrigação. Né? Exemplo, pessoal, qualquer situação de venda à vista. Qualquer situação de venda à vista é um exemplo de execução instantânea imediata. Por quê, pessoal? Vendeu, pagou, cumpriu. Entenderam, pessoal? Ok? Beleza? Por outro lado, pessoal, a execução diferida, execução instantânea diferida, é aquela também que vai se cumprir com um único ato, mas esse único ato vai ser postergado no tempo para um momento futuro, tá? Mas não tem o parcelamento, eu não tenho mais de um ato, ele vai se cumprir num único ato. Só que esse único ato, pessoal, é um momento futuro, tá? Por exemplo, venda com prazo para pagamento, pessoal. 30 dias, por exemplo, ou pagar lá no dia 30 de março. Eu vendi para você me pagar no dia 30 de março, um dia muito importante, por sinal. Né? Veja, pessoal, que esse tipo de venda é uma obrigação com uma execução instantânea, porque o pagamento vai ser numa única parcela, mas diferida. Tá? Execução instantânea diferida. Tá, pessoal? Então, eu vou cumprir num único ato, mas esse cumprimento, esse momento do cumprimento vai ser postergado para o futuro. Ok? Certo, pessoal? Alguma dúvida? Beleza? Gente, vocês estão muito quietinhos, manifestem aí no chat, por favor. De outro lado, pessoal, nós temos a obrigação periódica ou obrigação de duração.
A obrigação periódica, pessoal, ou de duração, é aquela, pessoal, que vai se prolongar no tempo. O cumprimento dela, pessoal, vai se prolongar no tempo, tá? Então, ela vai se renovando, ela vai se cumprindo ao longo do tempo, pessoal. Então, na verdade, nós não vamos ter um único ato, nós vamos ter aí mais de um ato. E aí, pessoal, tem aí uma série de exemplos que trabalham esse tipo de obrigação. Vendas parceladas, algumas formas de prestação de serviço que vai se prolongando no tempo, pessoal. Por exemplo, tratamentos médicos demorados, prestação de serviço é uma forma de prestação de serviço com periodicidade. O contrato de mandato, pessoal, o contrato que você tem com o advogado, normalmente ele não se cumpre em um único ato, ele vai se prolongar no tempo, normalmente durante todo aí o processo que ele vai estar te representando. Então, é também um exemplo de obrigação periódica. Que mais? Contrato de locação também se prolonga no tempo. Contrato de empreitada se prolonga no tempo, vai se cumprir sempre com mais de um ato. Certo, senhores? Beleza? Aqui também, pessoal, nós temos duas espécies, tá? Aqui também nós temos duas espécies. Então, periódica, aquele que vai se cumprir com mais de um ato, vai se prolongar no tempo, e nós temos também duas espécies. Ela pode ser, pessoal, prazo determinado e prazo indeterminado. Tá? Prazo determinado, pessoal, tem dia para começar e tem dia para terminar. Prazo indeterminado tem dia para começar, mas não tem dia para terminar. Prazo determinado e indeterminado, acho que todos vocês conhecem, né, sabem o que é. Né? Exemplo, senhores, de prazo determinado. Vendas parceladas, o crediário das Casas Bahia, qualquer tipo de venda parcelada, ou cuja entrega das prestações são periódicas, nós vamos ter aí um exemplo de contrato de obrigação periódica com prazo determinado. Tá? Locação também, pessoal, locação com prazo determinado, também é um exemplo de obrigação periódica. Tá? Beleza? Ok? Certo? E o prazo indeterminado, pessoal, exemplo. Contrato de mandato com o advogado, normalmente é prazo indeterminado, tá? Por quê? Porque você está contratando o advogado para ele representar você num processo. Então, enquanto durar esse processo, ele vai estar lá te representando, tá? Então, em regra, esse tipo de contrato é prazo indeterminado, tá? E a locação também, pessoal, pode ser com prazo indeterminado. Tá? Pode ter dia para começar e não ter dia para terminar.